Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria crítica e a Escola de Frankfurt. Vamos lá então? Senhoras e senhores, a Escola de Frankfurt é um dos temas mais tranquilos, assim, que a gente tem certeza que vai cair nos vestibulares, principalmente da Unesp. E a teoria crítica, pessoas, por que ela nasce na Escola de Frankfurt? Frankfurt é uma região da Alemanha, né, uma cidade da Alemanha lá. Nasce o Instituto de Pesquisa Social lá por volta do início do século XX, mais precisamente 1924. Coronavírus. E aí, senhoras e senhores, desculpa, gente, não vou editar. Então o que acontece, senhoras e senhores? Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno e Erich Fromm são teóricos vindos, não só eles, né, mas vários teóricos vindos das ciências políticas, da filosofia, da sociologia, se unificaram para tentar superar aquilo que ficou conhecido como teoria tradicional. Então vamos lá. Qual é a diferença entre teoria e prática, professor? E esse é o nosso objetivo, né? A gente tem a sensação de que teoria é algo teórico e prática é algo prático. Nossa, como a própria palavra diz. Mas a definição, eu acho que ela é contrária daquilo que você imagina. Por quê, professor? Porque teoria, pessoas, ela explica a realidade como ela é. E a prática mostra como a realidade deveria ser e não é. Aí você fala assim, mas professor, mas não é o contrário? A prática mostra o que a realidade é e a teoria tenta explicar? Não, uma teoria ela faz o quê? Uma teoria ela parte do pressuposto que assim, ó, a teoria evolucionista diz que os animais evoluem. Ela não explicou como que é a realidade? Então a teoria ela vem e se propõe a explicar. A realidade é assim. E a prática aponta para como as coisas deveriam ser e contudo não são. Só que elas possibilitam pensar num conjunto de ideias para ação, ok? Não tem como você pensar em prática sem teoria e em teoria sem prática. Porque a prática ela é teórica e a teoria ela dialoga com a prática. Só que a teoria tradicional ela tinha um certo distanciamento quanto a essa concepção. A teoria tradicional ela nasce com René Descartes e o que ele pensa? Numa visão mais naturalística, né? Mais matemática, ou seja, bom, a matemática aponta para isso, logo a prática é isso aqui. A teoria a realidade é isso aqui, ok? A teoria crítica, pessoas, e aí a Escola de Frankfurt é a grande formatadora disso, ela nasce na verdade com Karl Marx. E aí a nossa identificação com a Escola de Frankfurt no início ser muito e bastante marxista, ok? Porque o que o Marx faz? O Marx que é o primeiro mestre da suspeita, lembra dos mestres da suspeita? Marx, Nietzsche e o Freud. Então, o que é que o Marx fala? A verdade das coisas está por trás daquilo que a gente está vendo. Não está nas coisas, mas para além daquilo que as coisas que a gente está vendo. E aí, senhoras e senhores, o que o Marx evidencia? Né? Ele evidencia que não tem como pensar a realidade sem como ela deveria ser. Não faz sentido você falar, vamos mudar. Para quê? Mudar em quê? E para chegar aonde? Então, a teoria e a prática elas são uma coisa só, que é aquilo que Marx chamou de praxis, né? Então, quer dizer, pessoas, que a teoria crítica entende que não tem como você criticar a realidade sem pensar para onde você quer ir. Ok? E aí eu costumo dizer que crítica e criticar é desmontar o carrinho. Senhor, como assim? Você olha para um complexo, você desmonta ele para entender suas partes e quando você monta, você compreende ele melhor. É como um carrinho mesmo, né? Então você vê o carrinho andando, você fala, mas como que ele anda? Olhando assim de fora, você fala, carrinho andar, você tem uma compreensão. Mas a hora que você desmonta, vê a engrenagem, as peças e papapá, você consegue agora ver ele montado e falar, eu sei como que ele está andando. Ok? Então a teoria crítica é basicamente isso, né? Por isso, senhoras e senhores, que ao pensar na teoria crítica, ela tem bastante essa influência marxista. Mas nos anos 30, nos anos 40, Marx foi ficando pequeno. Essa é a grande verdade. Marx foi ficando pequeno para a Escola de Frankfurt e trazendo Weber, trazendo Nietzsche, trazendo Freud para fazer essas análises, ok? Principalmente Freud. Freud parece que é um cara que vai entrar no paladar da escola de Frankfurt, da teoria crítica, ok? Então por isso que você fala assim, a escola Frankfurt ela é marxista? Já foi marxista. Hoje ela não é mais, hoje ela é uma corrente autônoma, ok? Não tem como você não existe essa dependência. Tanto é que a dialética aplicada pela Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, é o que eles chamam de dialética do esclarecimento.
Então você tem tese, antítese e síntese na dialética. Tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. O que é dialética do esclarecimento? Tem tese, tem antítese, então mais importante do que a síntese é compreender esse choque. Então, pera lá, qual é que é desse choque aqui entre tese e entre antítese? Ok? E uma das questões que vai chamar bastante a atenção da Escola de Frankfurt é os regimes totalitários. Então, o nazismo, o fascismo, né, em especial na Alemanha, óbvio, porque eles são alemães. Aí você fala assim, cara, como que pode, né, um regime nazista, um regime fascista, se tornar palatável ao gosto da população? Então, como pode a população estar apoiando esse tipo de movimento? E a primeira explicação, como qualquer outra, principalmente na época onde o movimento era recente, era que havia uma falta de racionalidade. Ou seja, as pessoas não estavam usando a razão para poder identificar esses movimentos. E aí, senhoras e senhores, aqui entra a grande questão, porque a razão ela não está, acho que essa é a grande questão, né? A razão ela não está sendo usada, primeira resposta. E o que a Escola de Frankfurt foi, lendo Weber, lendo Nietzsche, lendo o próprio Marx, chegando à conclusão de que, pelo contrário, não existe uma falta de razão, existe um excesso. E Nietzsche já lembra lá que a gente falou, né, da crise da razão? Nietzsche já fez essa crítica à razão, o Weber faz uma crítica à racionalidade, mas não para poder eliminá-la, né, ou que ela fracassou, mas que a sociedade está mais racional. Lembra da expressão desencantamento do Weber? Então, o que a Escola de Frankfurt conclui? Que o nazismo, esses regimes totalitários, não são por falta de razão, são por um excesso de racionalidade. E que racionalidade é essa? Razão instrumental. O que é uma razão instrumental, professor? A razão instrumental, pessoas, é uma razão usada sem pensar nos seus fins. Sem pensar nos seus efeitos, né? A razão, a instrumental, ela é usada para qualquer fim. Então para pensar comigo, né? Uma pessoa precisa assaltar um banco. Ela não vai usar a razão para fazer um plano? Vai. E por acaso essa racionalidade é boa? Não. Então a razão instrumental, pessoas, é uma razão que de fato ela tenta usar para qualquer fim. E aí vamos parar para pensar, você valoriza a técnica frente à reflexão, porque você desenvolve jeitos para poder alcançar os seus objetivos. Me dá um exemplo, professor. Você no ensino médio ia ter prova, então você tinha que estudar para a prova. Quando é que você deixava para estudar para a prova? Na véspera. Alguns vão dizer no dia, e alguns vão dizer estudar, professor? Pois é, você já tinha as técnicas de cola, você tinha as técnicas, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando então, senhoras e senhores, de que não há necessariamente, ou não existe necessariamente, um uso da racionalidade. Usar a razão não é necessariamente bom. Você desenvolveu uma técnica para poder tirar nota. Você desenvolveu uma técnica para poder arrancar 50 da sua mãe. Você vai arrumar a cama, vai falar que emagreceu e tal. Você desenvolveu uma técnica para poder beijar uma pessoa. Então você fala, pô, já que eu vou beijar essa pessoa, eu preciso, né, fazer esse jogo aqui para poder ela querer beijar eu. É isso. E isso tudo é racional, isso tudo passa pela razão. Então a nossa relação com o meio ambiente também é influenciada, a gente deixa de ser harmônica essa relação para ser de domínio. E aí você tem os reflexos. Quais são os reflexos dessa racionalidade instrumental? Os indivíduos, eles passam a ser uma massa indistinta e indiferente. Por que indistinta? Porque assim, a sua bolha da rede social, você fala assim, nossa, a minha rede social é minha cara, sua de mais de 1 milhão de pessoas, né? Que compartilham as mesmas coisas que você. Você vai lá nas lojas americanas, na Renner, na Tanger e tal, e essa blusinha é minha cara, sua e 400 mil pessoas, né? Porque foi o número de peças que foram produzidas, iguaizinhas a essa. E me se sente indiferente, né? Já viu aqueles caminhões tombados, né? O motorista tá lá dentro, ensanguentado, e as pessoas estão saqueando o caminhão. Só que eu não sei quem que é mais filha da mãe, porque, cara... Quem que é mais desgraçado? As pessoas que estão atacando o caminhão ou você que está filmando para poder postar na sua rede social e bombar? Então é uma lógica de indiferença, entende? A razão instrumental substitui a razão crítica e a gente vira uma cópia. Pseudo-individualidade. Ou seja, a gente acha que tem uma certa individualidade e não tem. É uma falsa sensação de individualidade. Na verdade, a gente está criando bolhas de consumo para você consumir.
E isso é muito expresso naquilo que a gente chama de indústria cultural, né? O que a indústria cultural faz? Ela usa dessa racionalidade para poder te vender um produto. Não confunda indústria cultural com cultura de massa. Cultura de massa, você tem uma cultura criada e legitimada pelo povo. Então é como se a gente fosse falar do arroz e feijão, como se a gente fosse falar do chimarrão, como se a gente fosse falar do vatapá. Então você tem regiões, e o Brasil todo, por que não, com esse tipo de legitimação. Agora, a indústria cultural, ela produz uma conduta para te vender, produz uma conduta para você consumir. Então a indústria cultural ela é muito exemplificada, exacerbada, ela é definida como um controle de consciências, pelo consumo, obviamente. Então a rádio, o comercial, a TV, o cinema, tudo isso vira produto para ser consumido. O entretenimento é consumido. Feriado prolongado de novembro, mas e aí, você foi aonde? Por que foi aonde? Você tem que viajar, não tem que viajar? Então assim, já está prorrogado isso, já está posto isso, né? Já está programado isso. Vende-se não um produto, vende-se a felicidade. A propaganda ela não vende o produto em si, um antitranspirante. Não, ela vende nossa, você vai ficar lindo para as pessoas e você vai namorar por conta disso. Chega a ser meio idiota, mas a gente troca. A gente troca o pensar pelo sentir. E o que fazer? Para Adorno e Horkheim não tem muito o que fazer. Porque por mais que a gente fale, existe aquilo que a gente chama de establishment. Professor, o que é o establishment? É essa nuvem que paira a todos nós. Eu acabei de fazer apontamentos aqui de consumo, você fica raivosa, você, pessoa, fica raivosa junto comigo, mas ao acabar essa aula, você vai abrir a sua lata de Coca-Cola, postar uma foto no Instagram, no Stories, no Twitter, no Face, enfim. E aí você vai reproduzir essa lógica. Então a Adorno e Horkheim fala assim, cara, acho que não tem muita coisa para fazer. Então se o mundo nos adapta, então cabe a gente fazer então resistência. Então acho que o segredo disso, de Adorno e Horkheim, é adaptação e resistência. Por que adaptação, professor? Porque senão você não consegue sobreviver nessa sociedade. E por que resistência? Para não se curvar diante dela. Ok? É aquela questão da dialética do esclarecimento, né? Então, veja, eu estou aqui num canal do YouTube para te dar uma aula de um produto que está sendo vendido para você, e você está pagando, em plena pandemia, inclusive, mas que é contraditório, mas que tem que ter um linguajar de consumo. Tem que ter um linguajar de propaganda, senão não vende. Então, Adorno e Horkheim é bem mais pessimista. Só que o Walter Benjamin, Marcuse, Erich Fromm e o próprio Habermas, que a gente viu na aula sobre linguagem, são mais otimistas. Para o Walter Benjamin, a tecnologia ela é possível de fazer com que as pessoas encontrem com a arte. Então, hoje eu digito Mona, o computador no Google, o computador preenche Lisa, vem a original e mais um monte de versão. Antes eu tinha que ir para o Museu do Louvre, agora eu consigo me politizar, né? A arte talvez ela tenha seja esse instrumento de politização, mas é óbvio que a tecnologia acabou esvaziando a arte, a aura da arte, né? Porque a reprodução ela faz isso, né? A gente vê a todo momento, a gente não dá aquele valor que o autor quis dar. O Marcuse ele olha para a tecnologia já com um certo olhar de positivismo, otimista, vai? Porque ele fala assim, pô, caraca, que bacana. A tecnologia vai substituir, dá pra gente colocar os robôs para poder, trabalhar para nós. Isso é muito bacana, dirá o Herbert Marcuse. Só que você tem um problema, né? Não aconteceu isso, né? Pelo contrário, terça-feira passada, quer dizer, da semana que eu estou dizendo agora para vocês, na última semana do mês de outubro, o jornal Bom Dia São Paulo, de 2020, tá? O Bom Dia São Paulo falou que os paulistas, durante a pandemia, aumentaram 24% a carga horária de trabalho. 24%. Nós estamos trabalhando mais. É home office, é tecnologia, nós estamos trabalhando mais. Então, ao invés de a gente usar a tecnologia para trabalhar menos e ser mais livre, não, a gente está trabalhando mais. Ok? Então, dentre as repressões, o trabalho é uma delas, que a gente tem na sociedade, a gente também tem que se livrar, para Herbert Marcuse, a repressão do corpo. Porque muito acontece de repressão por conta da nossa genitália. Olha o Freud aqui. A gente é muito reprimido, né? Principalmente nessa área do sexo. Nós já falamos isso em outros momentos, mas você tem liberdade agora para chegar na sua mãe e falar sobre sexo com ela? Não é das conversas mais tranquilas que você vai ter.
Então é preciso utilizar a tecnologia para a gente trabalhar menos, para a gente desfrutar mais da vida, deserotizar o corpo, deserotizar o sexo, para a gente até evitar problemas de pedofilia e de estupro que a gente tem. Isso é Herbert Marcuse. E o Erich Fromm é o cara que vai usar a psicanálise para pensar numa psicanálise humanista, nessa dimensão do ser humano. Não está aqui, mas eu vou citar ele, né? O Habermas é o cara que acha que pela ação comunicativa dá pra gente, e ele é considerado a escola de Frankfurt, apesar dos frankfurtianos criticarem ele. Então Habermas é o cara que pela fala é a gente possível sair desse sistema, sair dessa coisa da razão instrumental. Mas, quais são as verdadeiras possibilidades? Talvez os frankfurtianos são muito pessimistas, de maneira geral, e esses são os mais otimistas. Mas de maneira geral, sabe, você vai desligar esse vídeo daqui a pouco, tomar uma Coca-Cola, postar uma foto no seu Stories. Beijo no seu coração, te espero na próxima. Até mais.